Bom dia! Hoje é o dia 34 do projeto Bíblia para Iniciantes e eu estou feliz. Estou feliz porque eu creio que a finalidade desse projeto está sendo cumprida, que não é apenas trazer conhecimento da palavra de Deus, não é apenas levar um estudo para que as pessoas estejam mais intelectualmente desenvolvidas em relação à Bíblia. Não. O objetivo é trazer a prática. Ontem eu recebi um feedback de uma pessoa que está na lista e essa pessoa falou: LP, eu passei por uma situação onde eu não tinha agido com compaixão, eu julguei a pessoa, eu condenei, eu fiquei chateado, eu fiquei nervoso, eu fiquei irado com uma situação que aconteceu. E depois que eu ouvi o áudio e falava sobre compaixão, e eu fiquei pensando, poxa, eu não agi com compaixão. E quantas vezes na minha vida eu não agi com compaixão e ele ficou pensando, meditando sobre isso e ele tomou uma decisão. E ele ligou para essa pessoa e, e validou e agiu com compaixão, se colocou no lugar dela e fez das suas palavras um instrumento para trazer um reconhecimento para aquela pessoa, para trazer paz, para trazer amor. E isso mudou o dia dele. E, desculpa, espero que realmente o trecho de ontem, falando sobre compaixão como uma forma, não um sentimento que fica dentro de nós e nos deixa apenas bem. Não, compaixão é algo que nos leva a servir, que nos leva a fazer algo diferente pelo próximo. Assim como Jesus, quando teve compaixão daquela mulher cananeia, curou-a, curou a filha dela, na verdade. E quando teve compaixão daquela multidão que estava sem pão e sem peixe, sem o que se alimentar, multiplicou os pães e serviu. Então a compaixão leva a uma ação de servir, uma ação de amar, de se colocar no lugar do outro, entender a necessidade alheia. Fico feliz, fico muito feliz por isso. E hoje a gente continua nesse projeto. Hoje é o capítulo 16 de Mateus e eu escolhi apenas 12 versículos para que a gente possa conversar sobre eles. E fala muito aqui dos fariseus e saduceus e da forma que eles pensavam, da forma que eles agiam, né? Começa assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, experimentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Eu já falei sobre isso para trás aqui, onde os fariseus e os escribas pediram algum sinal. E agora eles novamente, agora fariseus e os saduceus, pedindo um sinal vindo do céu. É impressionante a dureza do coração dessas pessoas que se diziam religiosas, que se diziam mais evoluídas do que o povo. Eles não conseguiam enxergar. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, e de 7 pães e alguns peixinhos ele alimentou
4.000 pessoas, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha que sinal é esse? E eles estavam pedindo um sinal vindo do céu, como se esse sinal não fosse algo vindo do céu. E provavelmente eles deveriam estar se referindo também ao pão que veio do céu lá no Antigo Testamento, porque eles eram pessoas que eram estudiosos do Antigo Testamento. Os fariseus, as escrituras, toda a escritura, o que a gente conhece como Antigo Testamento completo, e os saduceus apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é chamado Torá. Ambos eram bastante ligados à palavra, ligados às letras, né, para falar a verdade, às letras, e eram muito apegados a doutrinas. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam no mundo espiritual, enquanto que os saduceus não. Os saduceus eram uma classe muito politizada, tinha uma entrada forte dentro da política, e os fariseus eram pessoas muito admiradas por cumprir a lei, né, por serem cumpridores da lei. E isso os ensoberbecia na maior parte das vezes, né? Os traziam uma posição onde eles acabavam se afastando da essência da vontade de Deus, que é o amor, que é a reconciliação, que é a compaixão, que é a misericórdia, né? Então, muitas vezes eles se afastavam disso por essa posição, por essa religiosidade. E eles pediam aqui mais uma vez algum sinal vindo dos céus. Como eu disse, provavelmente se, se referindo ao sinal do maná, né? O maná que foi o pão que veio do céu, que o povo de Israel recebeu saindo do Egito e indo para Canaã, né? Um sinal do céu de que eles estavam no caminho certo. Eles queriam algum sinal tipo esse, acredito, né? Algo que viesse diretamente do céu, sendo que o próprio Jesus veio do céu. Ele veio do céu, ele estava lá com o Pai, com esse Espírito Santo, e quando ele veio, ele se tornou carne para habitar entre nós. Ele era o maior sinal. Era só olhar para ele e perceber que ele era um sinal vindo do céu, mas eles não conseguiam perceber isso. O coração deles estava muito fechado, estava muito contaminado. E Jesus, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-o, retirou-se. Mais uma vez aqui ele se refere ao sinal de Jonas, onde Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe grande, e depois ele foi cuspido na terra e cumpriu o propósito para o qual ele tinha sido chamado. E assim Jesus iria ficar 3 dias e 3 noites no centro da terra, no coração da terra, e depois ressuscitar para cumprir aí sim o verdadeiro propósito da vinda dele, né? Trazer vida e vida em abundância, trazer ressurreição para as nossas vidas, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Esse foi o real propósito da vinda de Jesus: trazer salvação, trazer vida, trazer perdão, trazer reconciliação. E com a ressurreição de Jesus, ele cumpriu isso. E aqui ele fala sobre o sinal. Esse é o sinal
sinal de Jonas. E aí, continuando, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do vosso fermento, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão, que ele está falando de fermento. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Jesus, mais uma vez, se referindo aos seus próprios discípulos como homens de pequena fé. Eles estavam o tempo inteiro com Jesus, viam o que Jesus fazia, participavam dos milagres e, mesmo assim, ainda não tinham desenvolvido a fé. Às vezes, a fé como a fé daquela mulher cananeia, às vezes, a fé como daquele chefe, né, dos romanos, do exército, que pediu que Jesus curasse sua filha de longe. Então, muitas vezes eles não desenvolviam essa fé, não tinham, né, essa grande fé. E Jesus, mais uma vez, exortava ele: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Por que discorreis entre vós sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes, quantos cestos sobraram? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens que acabou de acontecer, e quantos cestos sobraram também? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? E ele falou claro: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles não tinham entendido o que Jesus estava falando. Então, só depois que Jesus falou assim, eles entenderam que lhes dissera que se acautelasse do fermento, que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, da doutrina. Então, mais uma vez, aqui é importante que nós possamos ter cautela, ter cautela com doutrinas, ter cautela com tradições. Pessoal, isso é muito sério, isso é muito sério. As pessoas estão levando mais a sério doutrinas, tradições, do que a própria essência da palavra de Deus. Isso é muito sério. Pessoas que se dizem religiosas, pessoas que frequentam, que fazem parte de religiões. Eu tenho percebido assim que muitas vezes as religiões têm afastado as pessoas umas das outras. Religião trazendo guerra, trazendo discórdia, uma querendo ser melhor do que a outra, uma doutrina querendo ser melhor do que a outra, como os fariseus e os saduceus. Eles ficavam competindo, na verdade, eles eram meio que inimigos, os fariseus e os saduceus. Mas diante de Jesus, diante de uma ameaça à doutrina dos dois, né, dos dois partidos religiosos, eles eram partidos religiosos. Diante dessa ameaça, Jesus estava ameaçando essa doutrina. E eles, com esse medo, com medo de, de perderem a posição, o status que eles tinham, eles se uniram contra Jesus. Eles se uniram de uma tal maneira que eles conseguiram matar, crucificar Jesus. E eles ficavam o tempo inteiro experimentando, testando, achando uma forma de condenar.
E no final das contas, eles acabaram conseguindo o que eles queriam. Na verdade, eles acharam que conseguiram o que queriam, mas não conseguiram. Eles, na verdade, foram até usados para que se cumprisse a missão de Jesus, porque ele veio para ser crucificado, ele veio para morrer naquela cruz, ele veio para cumprir as Escrituras. Tudo isso já estava escrito lá nas Escrituras, nos profetas. Principalmente os fariseus deveriam saber disso, porque os fariseus conheciam as Escrituras, conheciam os livros de Isaías, os livros dos profetas que, que profetizaram, que escreveram sobre a vinda de Jesus exatamente da forma que ele veio. No livro de Isaías, diz até que ele iria entrar num jumentinho, como mais para frente em Mateus a gente vai ler que ele entrou num jumentinho, que ele veio, que ele era humilde, que ele, que ele morreu, né? Que os seus ossos foram preservados na sua morte. Uma série de profecias que os fariseus poderiam, se tivessem o coração em Deus, poderiam ter identificado, poderiam ter percebido que ali era o Cristo. Ali era o Cristo. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da revelação de quem é Cristo, né? A parte onde Pedro revela isso, onde tem essa revelação de Deus. Mas os fariseus e os saduceus não tinham essa revelação porque o coração era duro, o coração era fechado. Então, que fique hoje, né, essa reflexão. O que é mais importante para você? Uma doutrina, uma tradição ou a verdadeira essência da palavra de Deus? Compaixão, amor, perdão, não julgamento, né? Jesus já falou aqui: não julgueis para que não sejais julgados. Se for para julgar, julgue atitudes, ações. Não julgue as pessoas, não coloque rótulos nas pessoas. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E os fariseus e saduceus, eles eram mestres em colocar rótulos nas pessoas. Não se assemelhe aos fariseus nem aos saduceus. Se assemelhe sim a Jesus. Seja sim um cristão. Que Jesus seja um modelo para mim, um modelo para você, onde nós possamos agir com compaixão, possamos agir com amor e com discernimento, com sabedoria. Amém? Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença, da glória de Deus e que possamos ter cuidado, ter cautela com doutrinas. Um beijo no coração. Beijo no coração.